Olá, amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Nós estamos no capítulo 23, então vamos pedir a permissão e a proteção da corrente da fraternidade que dirige os trabalhos da nossa casa, aos bons espíritos presentes, estejam conosco, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar essa lição de hoje. Então nós estamos, no capítulo 23, né? Eu falei 28, mas é 23. O capítulo 23 trata da obsessão, fascinação e subjugação. A aula passada, nós terminamos o item 248. Começamos hoje no item 249. No meu aqui é na página 166. Então, no item 249, nós vamos começar a receber orientações de como se livrar dos obsessores. Então, vamos lá. Os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. Não existe um perigo real para todo médium que está bem convencido de lidar com um espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um fato desagradável, mais precisamente por lhe ser desagradável. O espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Então, a obsessão simples para o médium não tem muito perigo, a não ser que ele está sendo enganado e ele aceita, né? Então, se ele aceita, não tem muito perigo. Como a gente viu, né, no começo do capítulo, obsessão simples, o médium sabe que está sendo enganado, mas já que o espírito não faz mal nenhum, então deixa assim, aceita. E aí nós colocamos aqui, né, duas maneiras, né, seguindo o nosso texto, duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium nesse caso. Provar, né, ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar de se enganar. Então, a primeira medida é mostrar para o espírito que você não está sendo enganado, não. Você sabe o que está acontecendo. Né? E a segunda medida, cansar-lhe a paciência, mostrando ser mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como o fazem os importunos a quem não se escuta. Então, a segunda medida é a gente não dar ouvido a ele, cansar a paciência dele. Né? Para o espírito, você cansar a paciência do espírito é meio complicado, porque o espírito tem aí uma eternidade, né? E ele pode esperar quanto tempo for. Para a gente que é encarnado, né, o tempo é diferente. Continuando o nosso texto. Para isso, nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos para os quais os meses e os anos pouco significam. O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. Então, o médium tem que pedir para o seu guia, para o seu protetor, né, para dar uma assistência. Como a gente já falou antes, em toda evocação, primeiro o protetor, primeiro o guia, depois os outros. Então, no caso de um espírito obsessor, você dá mais atenção ao seu guia espiritual do que ao obsessor. Continuando, né? No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com severidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, verificando-o
vencendo-o, aliás, né? Vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas, submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. Então não é porque é obsessor que vamos tratar mal. Vamos acorrentar, vamos mandar para... Não, não é assim. A gente tem que tratar bem, ser firme, ser rígido, mas tratar com benevolência. São irmãos inferiores que necessitam de orientação. Então, como disse aqui no texto, né, submetido a uma exaustão, né, um tratamento moral forte, ele vai acabar cedendo. É uma conversão que se empreende, né, tarefa muitas vezes penosa, ingrata, mas cujo mérito está na própria dificuldade. E que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido um dever de caridade. E frequentemente há de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Então, nesse assunto, né, na minha tradução aqui, tem uma nota número 9. Né? Não sei se de vocês tem notas aí, né, também nesse mesmo ponto. Mas a nota, né, nessa nota do tradutor, ele diz o seguinte: o médium tem que prestar muita atenção, né, nas técnicas de afastamento do obsessor. Porque senão você não vai conseguir afastar aquele obsessor. Né? E também mostra, né, nesse pedacinho que a gente leu aí, que tudo depende da vontade do médium. Então, se o médium está satisfeito com aquele obsessor, o obsessor é dele, né? E aí ninguém tira, não, ninguém tasca, né? Continuando o nosso texto, é também conveniente interromper as comunicações escritas quando se reconhece que procedem de um espírito mau, que nada quer ouvir, para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se isso de acordo com a circunstância. Então, um médium, né, psicógrafo, quando ele percebe que as psicografias estão vindo de um espírito inferior, de um obsessor, então ele deve parar de escrever. Deve parar, né, de anotar as ideias do espírito, porque assim ele vai ver que ele não está sendo atendido, né? O objetivo dele não está sendo atendido. Continuando, mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com seu palavreado grosseiro e obsceno. E que não tem nem mesmo o recurso de fechar os ouvidos. Então, um médium audiente, ele está ouvindo o espírito a todo momento. E não tem como fechar o ouvido para deixar de ouvir. Então, aí, né, vai também os dois passos que a gente citou agora há pouco, né? Primeiro, não dar atenção a ele, deixar ele cansar. Né? E segundo, tentar moralizar o espírito, né? Tratar ele com carinho, com educação, mesmo sendo o espírito inferior. De resto, devemos reconhecer que certas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos que os encorajam e provocam o rir das suas tolices. Ao invés de lhe impor silêncio e orientá-los moralmente, então o médium, às vezes, né, está ouvindo bobagem dos espíritos, besteiras, e se diverte com isso. Né? Então o espírito vê que está atingindo o objetivo dele. Né? Então aí não vai conseguir,
né? Não dá para fechar o ouvido e não vai conseguir também afastar esse obsessor. Então, nossos conselhos não podem aplicar-se a esses que desejam afogar-se, ou seja, aqueles médiuns que aceitam, né? Aceitam toda essa investida dos espíritos obsessores. No item 250, só há, portanto, aborrecimento e não perigo para todo médium que não se deixe enganar, de vez que ele não pode ser confundido. Então, como a gente disse, né, numa obsessão simples, só tem aborrecimento. O médium, né, só vai ter aborrecimento, mas não vai ser assim, não. Né? Se ele não se deixar enganar, melhor, porque aí ele não vai conseguir, o espírito não vai conseguir confundir. Exatamente o contrário se verifica na fascinação, porque então o domínio do espírito sobre a vítima não tem limites. A gente já viu fascinação, né? O espírito impõe o que ele quer e através de palavras bonitas, de nome, um nome de santo ou de alguém muito famoso, o médium acha que ele está certo. Então o médium está fascinado e aceita, né? E aí, o que o espírito faz não tem limites. A única coisa a fazer é convencê-la de que foi enganada e reverter a sua obsessão ao grau de obsessão simples. Então, a única coisa a fazer é convencer o médium que ele está sendo enganado. É uma tarefa difícil, né? Normalmente, os médiums, né, como a gente já viu, eles não aceitam, principalmente o fascinado, ele não aceita que você diga que aquele espírito não é bem aquilo que ele está se apresentando. Né? Então fica difícil essa tarefa, mas o método mais prático é isso. O médium tem que aceitar a crítica de alguém, né, e entender que ele está sendo enganado. Mas isso nem sempre é fácil, se não for algumas vezes impossível. Então, o ascendente do espírito sobre o fascinado é tal que o torna surdo a todo raciocínio. Pode mesmo chegar ao ponto de fazê-lo duvidar do acerto da ciência quando o espírito comete alguma heresia científica. Então, o médium fascinado, mesmo que o espírito comete uma heresia científica, o médium duvida, dá mais ouvidos ao que o espírito disse do que a própria ciência. Né? Kardec já nos deixou bem claro, quando a ciência disser algo contrário, ficamos com a ciência. Então o médium também tem que estudar, né, para entender isso. Então, como já dissemos, né, o fascinado geralmente recebe muito mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e faz embirrar, né, com as pessoas que não participam da sua admiração. Suspeitar do seu obsessor é quase uma profanação. E é isso que o Espírito deseja, que se ponham de joelhos ante as suas palavras. Então o Espírito, né, fica feliz quando o médium acha que ele está certo. Né? E o próprio médium fazendo birra, fazendo coisinhas contra as pessoas que porventura digam que não é bem assim. Um desses espíritos exercia extraordinária fascinação sobre pessoa nossa conhecida. Evocamo-lo e, após algumas fanfarronices, vendo que não podia lograr-nos quanto à sua identidade, acabou confessando que tomara um nome falso. Perguntamos por que abusava tanto daquela pessoa. E ele nos respondeu com estas palavras que revelam nitidamente o caráter dessa espécie de espírito. Eu procurava um homem que pudesse manejar. Encontrei-o e ficarei com ele. Mas, se esclarecermos, ele o expulsará. E o que veremos? Então, aí o espírito, né,
Ele encontrou uma pessoa que ele podia manejar, né? E quando a pessoa que, no caso, né, Kardec, né, quando disse que ele ia esclarecer o médium, o Espírito gracejou dizendo, é o que veremos. Então, vamos ver se você consegue mesmo, né, esclarecer o médium. Né? O Espírito tem tanta certeza que o médium está fascinado, que ele não acredita que alguém possa mudar a cabeça do médium, fazendo entender, né, o erro que está cometendo. Então, continuando aqui, né, como não há pior cego do que o que não quer ver, quando se reconhece a inutilidade de todas as tentativas para abrir os olhos do fascinado, o melhor que se tem a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Não se pode curar um doente que se obstina na doença e nela se compraz. E aí, nós temos aqui também no meu a nota número 10. Né? A nota número 10, ela diz o seguinte. Então, esses casos, né, são conhecidos de todos os clínicos como irrecuperáveis. Trata-se de ligações profundas entre o encarnado e o desencarnado. Então, normalmente na casa espírita, né, quando a gente consegue atender um médium que está fascinado, é muito difícil de mudar. E depois de várias tentativas, se não conseguir, a gente tem que deixar que o médium continue do jeito que ele acha que deve ser. Né? E aí nós vamos, deixa eu só voltar aqui que eu perdi um pouquinho o meu. Então nós vamos para o item 251. O item 251 já fala sobre a subjugação corpórea. Né? Então vamos tentar resolver como que a gente vai se livrar, né, de uma subjugação. Então, a subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. É por isso é necessária uma intervenção de uma terceira pessoa, agindo por meio do magnetismo ou pela força da sua própria vontade. Na falta do recurso do obsedado, essa pessoa deve conseguir ascendente sobre o espírito. Mas, como essa ascendência só pode ser moral, só pode ser exercida por uma pessoa moralmente superior ao espírito. E seu poder será tanto maior quanto for a sua superioridade moral. Porque então se impõe ao espírito que se vê obrigado a inclinar-se ante ela. Era por isso que Jesus possuía tanto poder de expulsar os que então se chamavam demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores. Então, no caso da subjugação, o médium ele perde a capacidade de reagir. Ele está subjugado, ele está dominado. Então, ele não tem como reagir contra aquele espírito. E aí, há a necessidade da intervenção de uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa tem que ter uma evolução moral, né, que seja superior ao espírito, que consiga fazer com que aquele espírito baixe a cabeça, baixe a bola e aceite, né, deixar aquele irmão médium em paz. Continuando o nosso texto, só podemos dar aqui alguns conselhos gerais, porque não há nenhum processo material, nenhuma fórmula, sobretudo, nem qualquer palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta, em geral, ao obsedado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode dar-lhe uma ajuda eficiente. Além disso, é sempre bom obter por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou do seu anjo da guarda. Então, nesse caso, né,
os conselhos que Kardec passa para a gente aqui não tem uma forma, não tem uma regra geral. Não existe uma palavra, né, que você fale e que resolva esses problemas. O médium tem que estudar. A terceira pessoa, que seria aquela pessoa que está ajudando, né, tem que pedir ajuda também ao seu anjo protetor, ao seu anjo da guarda, né, ao seu guia espiritual. Porque senão não vai conseguir dominar aquele espírito, né? E nós temos uma nota, a nota 11 aí, e a nota 11 diz também, né, que o fato de quem está ajudando usar a força magnética, né, ou seja, o magnetismo, né, ele consegue com que o médium que está obsedado reaja. E aí os dois, né, conseguem afastar esse espírito obsessor. Vamos aqui para o item 252. As imperfeições morais do obsedado são frequentemente um obstáculo à sua libertação. Eis um notável exemplo que pode servir para a instrução de todos. Então, o médium, né, ele é imperfeito porque não estuda, né, e aí não consegue a sua libertação. Continuando o nosso texto, desde alguns anos que várias irmãs vinham sendo vítimas de atos estranhos de depredação. Então, essas irmãs, né, eram vítimas de atos de depredação. Não sei se alguém já presenciou isso. Eu já presenciei, né, de cair pedra dentro de casa. Com as janelas fechadas, com tudo fechado, de repente uma pedra. Então, nesse caso aqui que Kardec está citando, as irmãs eram vítimas de atos de depredação. Suas roupas eram continuamente espalhadas por todos os cantos da casa e até mesmo pelo telhado. Eram rasgadas, cortadas e crivadas de furo, por mais cuidado que tivessem em guardá-las sob chaves. Essas senhoras, isoladas numa pequena cidade provinciana, jamais tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que tiveram foi, naturalmente, a de estarem sendo vítimas de brincadeiras de mau gosto. Mas a persistência dos fatos e as precauções que tomavam afastavam essa ideia. Só muito tempo depois, graças a algumas indicações, acharam que deviam dirigir-se a nós, procurando saber a causa desses transtornos e os meios, se possível, de lhes dar um fim. A causa estava bem clara, mas o remédio era difícil. O espírito que assim se manifestava era, evidentemente, malfazejo. Mostrou-se na evocação de grande perversidade e inacessível aos bons sentimentos. A prece, porém, parecia exercer sobre ele uma boa influência. Mas após algum tempo de descanso, as depredações recomeçaram. Eis a respeito o conselho dado por um espírito superior. Então, nesse caso, né, foi pedido o auxílio de um guia, de um protetor, né, de quem estava atendendo, né, essas duas senhoras. Então, o que o Espírito disse? O que essas senhoras têm de melhorar? O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos seus espíritos protetores que não as abandonem. E eu não tenho melhor conselho a lhes dar do que os de mergulharem na própria consciência para se confessarem consigo mesma, examinando se praticaram sempre o amor. A caridade. Não me refiro à caridade que dá e distribui, mas à caridade da língua.
porque infelizmente elas não sabem contê-la. E por outro lado, não justificam por seus atos piedosos o desejo de se livrarem de quem as atormenta. Gostam bastante de falar mal do próximo e o espírito que as obsedia tira a sua desforra, porque em vida foi para elas um bode expiatório. Basta-lhe sondar a memória para logo descobrirem com quem estão lidando. Então, no caso, para que essas senhoras pudessem se livrar, né, desse espírito, né, tinha que mudar o seu jeito de ser, conter a sua língua, deixar de falar mal dos outros ou de fazer qualquer tipo de ofensa. Né? E o espírito se sentia bem, porque ele tinha sido, numa outra vida, afetado, atingido por elas. Né? Então, ele estava agindo, né, para, como vingança, agindo para agredir como ele tinha sido agredido. Continuando aqui, entretanto, se chegarem a melhorar, né, o Espírito está falando, então se elas, né, entretanto, se chegarem a melhorar, seus anjos da guarda voltarão para elas e sua presença será suficiente para afastar o espírito mau, que se apegou sobretudo a uma delas, porque o seu anjo da guarda teve de afastar-se diante dos seus atos repressivos ou dos seus maus pensamentos. Então, o anjo da guarda, ou o espírito protetor, né, o nosso guia, como a gente já comentou, ele se afasta quando o médium não quer saber. Então, nesse caso aqui, né, a médium, né, uma das senhoras, né, o guia dela se afastou, porque ela tinha atos repressivos, tinha pensamentos ruins. Então, o guia, né, que não era ouvido, se afastou e deixou espaço para o obsessor. Então, o que deveria fazer aqui, né, como ele está dando o exemplo, chamar o guia de volta, pedir perdão, né, e pedir para que ele as ajude. Então, o que elas precisam é de fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, acima de tudo, praticar as virtudes que Deus recomenda a cada um segundo a sua condição. A observação de que essas palavras nos pareciam um pouco severas é que talvez se devesse abrandá-las para transmitir. O Espírito acrescentou: eu tenho a dizer isso que disse e como disse, porque as pessoas em causa acostumaram-se a pensar que não fazem nenhum mal pela língua, quando na verdade o fazem muito. Eis porque é necessário chocar-lhes o espírito de maneira que isso lhes sirva de séria advertência. Então, normalmente, o médium que está recebendo a comunicação, né, ele abranda as palavras, ele fala mais calmo, ele não vai querer ofender. E aqui o espírito que está dando a comunicação, ele fala, tem que falar assim, tem que ser rígido para que acorde, porque essas pessoas estão achando que elas não estão fazendo mal nenhum com essas palavras, com essas coisas que dizem. Né? Então tem que chocar. Disso resulta um ensinamento de grande alcance, o de que as imperfeições morais dão acesso aos espíritos obsessores, e de que o meio mais seguro de livrar-se deles é atrair os bons pela prática do bem. Os espíritos bons são naturalmente mais poderosos que os maus, e basta a sua vontade para os afastar. Mas assistem apenas aqueles que os ajudam por meio dos esforços que fazem para se melhorarem. Do contrário, se afastam e deixam o campo livre para os maus espíritos, que se transformam assim em instrumentos de punição, pois os bons os deixam agir com esse fim. Então ele está dando aqui também, né, a melhor maneira de se livrar é começar a praticar o bem. É chamar o guia, chamar o protetor e começar a ajudar, fazer coisas boas, atrair espíritos bons. Quando a gente atrai espíritos bons ao nosso redor,
automaticamente os espíritos maus não se aproximam ou se afastam. Que Jesus abençoe a todos.